18, a partir do verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam a outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Evangelho do Senhor. Louvado seja o Cristo. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos ouvir Tua palavra. Dai-nos a graça, Pai, de entendermos quão valioso e quão precioso é essa rica oportunidade. Muitos não escutam Tua palavra. Muitos desconhecem por completo Tua palavra. Mas nós somos agraciados por Ti, Senhor, por um amor que nós ainda desconhecemos. Um amor que nós não podemos nem ousarmos colocar algum adjetivo para falar aos nossos corações, Pai. E nós somos pecadores miseráveis. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que corrige, que exorta e que transforma as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. E em nome de Jesus, toma nossa mente cativa, Senhor, e faz com que o nosso coração produza, meu Deus, em nós mesmos, atitudes de transformação completa de vida, Pai. Porque já estamos na Tua casa há algum tempo. E parece que muitos de nós ainda precisamos tomar leite, Senhor. Estamos vivendo e estamos nos portando como crianças de colo, Senhor. Tem misericórdia desta paróquia. Tem misericórdia do Teu povo. Exorta-nos, Pai, pelo Teu maravilhoso amor. Amém. Vamos sentar? Existe um pensamento, uma frase, um dito que diz que quanto mais a pessoa estuda, mais ela se liberta. Quanto mais a pessoa estuda, mais livre ela fica. Ela fica mais desprendida de muitas coisas erradas. Ela fica mais sábia, mais inteligente. Ela se torna uma pessoa mais agradável, ela se torna uma pessoa mais respeitável. E desde quando eu comecei a estudar teologia, já no finalzinho do curso, a gente dizia uma coisa muito interessante: a igreja, quando começar a estudar a palavra de Deus, tudo vai melhorar. A igreja, quando conhecer a palavra de Deus, as coisas vão ser diferentes. Os cristãos, quando conhecerem verdadeiramente a palavra de Deus, a igreja vai ser maravilhosa. Mas parece que isso não é verdade.
quanto mais eu olho para algumas pessoas, principalmente dessa igreja, eu percebo que quanto mais essa pessoa estuda, mais insuportável ela se torna. Quanto mais algumas pessoas estudam, elas se tornam terríveis. E é motivo de tristeza você perceber isso, porque quanto mais a pessoa estuda, ela tinha que ser diferente das demais pessoas. Mas não, as pessoas estão cada dia mais trogloditas, avarentas, mentirosas. E muitos irmãos da nossa paróquia estão desse jeito. Essa semana, quando eu pude começar a meditar sobre o que falar para a igreja hoje, automaticamente eu fui reportado para esse texto e pude perceber que a atitude desse fariseu não é diferente de muitos irmãos da nossa igreja, de muitos irmãos que nós conhecemos. Sabe? Pessoas que estão estudando, pessoas que estão vindo para a igreja, pessoas que cada dia mais estão se vestindo diferente, cada dia mais estão fazendo questão de comprar vários livros, estão fazendo questão de comprar até Bíblias com interpretações diferentes, com traduções diferentes. Mas você percebe que quanto mais ele se aproxima daquilo que nós chamamos ou temos como conhecimento, ele se torna pior para a sua família. Ele se torna pior para os seus irmãos. Ele se torna pior para a sociedade. Ele se torna pior para as pessoas que estão ao redor dele, principalmente para os ímpios. Ele se torna pior para aquelas pessoas que pensam diferente dele. E as pessoas começam a reparar e perceber que essa pessoa, porque agora está numa igreja diferente, porque está estudando, porque está lendo, porque agora sabe falar algumas palavras em hebraico, sabe falar algumas palavras em grego, ela está cada vez mais dona da verdade, ela está cada vez mais condenadora de todo mundo que chega próximo dela. E o que ela consegue fazer, a única coisa que ela consegue fazer é afastar todas as pessoas que chegam próximo dela. Vocês conhecem alguém dessa forma ou só eu que conheço? Será que quando vocês se olham no espelho, vocês encontram alguém assim ou só eu que conheço alguém assim? Será possível? A olhar para esse quadro triste que a igreja está entrando, eu percebo que as pessoas vieram de um mundo totalmente louco, neopentecostal, onde elas praticavam campanhas, e lutas, e campanhas, e batalha espiritual, e guerra, e campanha, e dinheiro, e isso, aquilo, outro. Ela parou de fazer essas loucuras. Mas ela não consegue parar de olhar para o seu próximo e falar que o seu próximo vai para o inferno. Qual é a diferença? Qual é a diferença de praticar campanha e ter coragem de olhar para a pessoa, para o seu próximo, para o seu irmão, para qualquer outra pessoa que está no mundo e falar assim, você vai para o inferno? As pessoas pararam de ficar orando em língua estranha, que de língua estranha não tem mais nada. Nunca foi língua. Mas o camarada não aguenta ficar sem expor ou demonstrar que ele conhece alguma coisa da Bíblia e menosprezar as outras pessoas que ele fala, que ele diz, que ele acha que não conhece nada. Que diferença existe? Melhor seria que ele ficasse ali orando, falando aquele monte de blá 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 sem entender nada. Porque pelo menos assim ele não está menosprezando ninguém. Mas parece que algumas pessoas que nós conhecemos, algumas pessoas que se dizem cristãs, estão se tornando piores cada dia mais porque estão estudando. Que é isso, irmãos? Onde nós vamos parar desse jeito? Se os irmãos que estão estudando estão vivendo assim, você imagina quem não está estudando? Se os irmãos que estão se dedicando a uma vida de oração, que segundo eles dizem que se dedicam, estão vivendo dessa forma, imagina os que não vivem. Se eles estão numa igreja correta, segundo eles dizem que estão, vivem dessa forma, imagine os outros que vivem e que congregam nas igrejas
igrejas que não são corretas? Que cristianismo louco é esse? Que evangelicalismo louco é esse? E o interessante é que Jesus não precisava mostrar títulos, mesmo porque ele não tinha títulos, mas ele conseguia atrair as pessoas pelo conhecimento, pela sabedoria e pelo amor, que o Ricardo falou agora há pouco. Existem pessoas que conseguem transmitir amor, sinceridade, paz, sem falar textos bíblicos de um tamanho fora do normal, que está memorizado na sua cabeça, mas ela consegue atrair graça, ela consegue atrair olhares, ela consegue atrair companhia para o lado dela, porque ela é uma pessoa agradável, amável e uma pessoa correta diante de Deus. Mas o que mais está sendo observado são pessoas que conseguem decorar versículos, mas não conseguem decorar o sentido da palavra amar. Pessoas que conseguem decorar a Bíblia inteira, um capítulo inteiro, mas não conseguem decorar aquele mandamento que diz que nós temos que amar o nosso próximo. E aí quando a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente só consegue enquadrar essa pessoa aqui. Um baita e um fariseu. Um tremendo de um fariseu. No dia eu preguei numa igreja e falei, aqui está cheio de satanases. Tem um monte de satanás aí no meio da igreja. O povo ficou assustado. E quando você percebe que o sentido da palavra satanás é adversário, e você percebe que dentro da igreja está cheio de adversário do evangelho, nós temos que observar e mudar as nossas vidas por completo. Porque, irmãos, quanto mais nós estamos lendo, quanto mais nós estamos dedicando, quanto mais nós estamos vivendo, mais lá para baixo, parece que nós estamos regredindo na fé. Que conhecimento bíblico é esse? Que conhecimento teológico é esse? Que graça transformadora é essa? Que evangelho é esse? Isso não é evangelho. Isso não é cristianismo. Isso é um lixo. Um lixo. E o que o Ricardo falou aqui é verdade. Nós estamos caminhando e ainda não sabemos o que é amor. Nós conseguimos falar tudo da Bíblia, mas não conseguimos traduzir o sentido da palavra amor. Porque nós somos fariseus. Tremendo de fariseus. E a Bíblia vem trazendo essa qualificação de fariseu de uma forma muito clara. Eu quero que você abra a Bíblia começando lá do capítulo 11. Lá do capítulo 11, é interessante que aqui você vai encontrar a partir do verso 37 até o verso 54, o diálogo de Jesus com os fariseus e os escribas. E nesse diálogo é interessante porque Jesus é chamado por alguns deles para ir até o local onde eles estavam e ali dialogar e ali conversar. E Jesus, estando junto com eles, ele não hesitou um minuto a falar a verdade. Ele teceu verdades profundas, verdades que tocaram no fundo do coração daqueles homens, mas verdades que escrachavam com eles por completo, a ponto de dizer: vocês são hipócritas, vocês são mentirosos, vocês estão perdidos. E a partir desse capítulo, do capítulo 11, a gente começa a perceber que o autor, Lucas, ele começa numa crescente, até ali no capítulo 18, demonstrando todas as qualificações dos fariseus, passo a passo, através de histórias, através de acontecimentos, através de encontros, através de fatos. E nós vamos perceber que Jesus está mostrando duas vertentes. Primeira, o fato errado dos fariseus interpretarem e viverem de forma completamente errônea a lei, a Torá, aos ensinamentos de Deus. E segundo,
o fato que todo discípulo de Jesus tem que expurgar essas práticas da sua vida e tem que viver de forma correta, segundo diz o Evangelho do Senhor. Observe, do capítulo 11, do 37 ao 44 e do 45 ao 54, nós olhamos um diálogo, como eu falei, de Jesus, os escribas e os fariseus. Agora no capítulo 12, o verso 1, a gente começa a perceber que esses ensinamentos e essas falas são direcionadas para os seus discípulos, que vai dizer assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de que uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E daí em diante, ele começa a trazer os seus ensinamentos, e o autor começa a mostrar passo a passo os erros dos fariseus. Ele começa a demonstrar as práticas perversas dos fariseus, que era perverso no sentido qual? No sentido que eram religiosos, pessoas que se denominavam homens de Deus, mas que as suas práticas aos olhos do próprio Deus eram pecaminosas. Irmãos, eu não estou falando de qualquer pessoa, eu não estou falando de qualquer grupo. Eu estou falando de um grupo de pessoas conhecedoras da palavra, conhecedoras da lei. E o mais interessante é você perceber que aos olhos de Cristo, de toda aquela sociedade, os que estavam mais afastados da vontade de Deus, quem eram? Os religiosos. Os fariseus. Os escribas. Sabe por quê? Porque eles pegavam a religião e pegavam a lei e faziam dela benefício próprio deles próprios. O que está acontecendo hoje? Nós que nos dizemos evangélicos, conhecedores da Bíblia, conhecedores da palavra, conhecedores de Deus, povo de Deus, estamos fazendo a mesma coisa, estamos pegando a palavra de Deus e fazendo dela benefício próprio. Será que nós estamos corretos? Será que nós estamos certos? E vai seguir. Daí começa, do verso 1 em diante: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Capítulo 12, verso 13 a verso 21. Reprovação à avareza. Do capítulo 12, do verso 22 ao verso 34, reprovação ao apego da vida. Do capítulo 12, do verso 35 ao verso 48, incentivo à vigilância. E daí em diante o Senhor Jesus, na exposição de Lucas, vai tratar sobre juízo, infertilidade, fé, reino de Deus, porta estreita, cura, honra e abnegação. Tudo isso é tratado até chegar no capítulo 18. E observe, tudo isso está atrelado aos fariseus. De que forma? De uma forma precária, de uma forma interpretativa incorreta, de uma forma adulterada, de uma forma forjada. Por quê? Como eu falei para vocês, os religiosos, os detentores do conhecimento, pegavam todas essas coisas e usavam para benefício próprio. E também tudo isso aqui está atrelado aos discípulos. Como que os discípulos deveriam observar todas essas coisas, todas essas práticas e todas essas ordenanças, segundo o princípio da palavra de Deus, segundo aquilo que Jesus estava ensinando, para que eles fossem principalmente diferentes dos religiosos. Fossem principalmente diferentes daqueles que conheciam da palavra de Deus. Que eles fossem principalmente diferentes daqueles que eram chamados grupo de homens de Deus. E a gente quebra paradigmas a olhar para isso. Que o Senhor não valoriza e não valorizou estatutos, tradições, não valorizou grupos religiosos, porque o Senhor não valorizava desacertos. O Senhor não valorizava hipocrisia. O Senhor não valorizava erros.
e principalmente erros que influenciavam vidas e vidas e vidas. Teve um pastor, amigo do Ayrton, eu esqueci o nome dele. Ele falou que agora ele não hesita mais em falar. Quando a pessoa procura pedindo aconselhamento, ele diz claramente: meu irmão, acautelai-vos das igrejas. Meu irmão, se afasta das igrejas. Quando a gente olha e fala assim, puxa vida, meu Deus do céu, um pastor está dizendo para uma pessoa que está precisando de Deus, se afasta das igrejas, se afasta dos pastores, se afasta dos evangélicos, se afasta dos religiosos. E Jesus falou a mesma coisa: se afasta desse povo, se afasta do ensinamento desse povo. Sabe por quê? Porque esse povo é hipócrita. E daqui a gente entra direto no texto, no capítulo 18. E no capítulo 18 o Senhor vai trazer para mim e para você, e Lucas, expondo essa história, essa parábola, ele vai contar a história de um homem, de um fariseu e de um publicano, que subiram ao templo para orar. E aí ele vai dizer que um orava de si para si mesmo, batendo no peito. Aliás, o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo o seguinte: graças te dou, meu Deus, porque não sou semelhante a esses homens. Eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu não sou semelhante a esse publicano. Homem cheio de justiça. E ele não para por aí, ele ainda diz o seguinte: Senhor, graças te dou também, Senhor, porque eu sou um homem bom, eu pratico justiça, eu ainda dou o dízimo de tudo que vem nas minhas mãos. Ou seja, eu sou um cumpridor de toda a lei. A prefiguração da santidade e da exatidão da lei está em mim. É o que ele está dizendo. E do outro lado, o Senhor fala que tem um publicano. E o publicano, a Bíblia diz que esse sim bate no peito. Não ousa levantar os olhos para o céu. Diz: Senhor, eu sou pecador. Compadece-te de mim. Eu sou pecador. E ele vai fechar esse texto dizendo que o fariseu se exaltou, se expôs. E por causa disso ele não vai ser exaltado, muito pelo contrário, ele vai ser humilhado. O publicano, o pecador, ele se rebaixou, ele se humilhou, ele simplesmente disse a verdade e ele vai ser exaltado. Eu quero perguntar uma coisa para vocês: como é que está sendo a oração de vocês? Como é que vocês estão conversando com Deus? Você quer ver como é que é interessante? Vai para o Monte do Pessu. Você vai ver um monte de gente orando: Senhor, grande Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, olha para o teu servo, Senhor. Teu servo já está há 30 e tantos dias jejuando. Senhor, teu servo está pagando um alto preço. Senhor, será que sua oração é assim? Como é que você está se apresentando diante de Deus? Ou você está falando assim: Senhor, eu sou bom, Senhor. Senhor, eu sou tão diferente do meu irmão que é um hipócrita. Senhor, eu sou tão diferente do meu pai que é um mentiroso. Eu sou tão diferente do meu esposo que é um avarento. Eu sou tão diferente da minha esposa que é egoísta. Senhor, eu fico admirado comigo mesmo, como é que eu posso ser tão justo? Essa é a tua oração? Ou a tua oração é aquela: Senhor, mata, Senhor, o esposo da irmãzinha fulana de tal. Ah, Senhor, dá uma parada cardíaca nele, Senhor. Ou então, Pai, que ele seja atropelado hoje de manhã. Ela vai ficar viúva, Pai. Senhor, faz com que meu chefe olhe para mim, que ele descubra, que alguém coloque
provas no meu concorrente, para que meu concorrente, que é o meu colega do lado, caia e eu assuma a sua posição. Como é que está sendo a sua oração agora? Será que você está conseguindo mentir para o próprio Deus? Eu conheço pessoas que têm uma vida tão precária, tão mentirosa, que elas não conseguem mentir nem para nós mesmos. Pessoas que estão vivendo uma falsidade tão terrível que elas não conseguem demonstrar nem com a sua tentativa de vida, de prática piedosa, porque a vida dele está um caos. O cara não consegue respeitar a esposa. O cara não consegue honrar os filhos. A esposa não consegue dar graça ou ser motivo de graça para o esposo. A família não consegue se estabelecer mais. O cara não consegue esconder que ele é um hipócrita. Ele não consegue esconder que ele está fracassando nos seus desacertos e na sua autocerteza, que é totalmente errada. Agora, quando chega diante de Deus, ele começa a falar e mentir para o próprio Deus. Será que a sua vida está assim? Deus te conhece da forma que você não se conhece. E por que você ainda está perdendo tempo falando essas delongas e essas mentiras para o Senhor? Muito pior, por que você ainda tenta viver dessa forma? Uma forma farisaica, diante da igreja, diante da família, diante do trabalho, diante de todas as pessoas, sendo que tua vida está um caos. Vamos olhar alguns pontos desse texto, para que a gente possa aprender um pouco mais. O verso 9, o verso 10, tem dois pontos. Tem um ponto interessantíssimo. Que o Senhor Jesus, ele começa trabalhando numa perspectiva totalmente diferente e numa perspectiva totalmente inaceitável. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus começa a dizer o seguinte, que subiu duas pessoas para o templo para fazer oração. Um era fariseu, até aí aceitável. E sabe quem era o outro? Publicano. Aonde na Bíblia nós vamos ver um publicano no meio dos religiosos? Aonde na Bíblia nós vamos ver um publicano com uma ação louvável? Aonde na Bíblia nós vamos ver um publicano no meio de judeus, no meio de religiosos, sem ser repudiado? O Senhor Jesus pega o exemplo daquele homem que se diz santo, que a sociedade o considera como santo, que está no seu lugar correto, ele está orando, mas ele pega o exemplo de uma pessoa que é totalmente desprezível para a sociedade, um publicano. Porque templo, oração e um publicano são totalmente incompatíveis. Como seria incompatível nós observarmos uma prostituta aqui dentro orando e tendo uma vida aqui, até que nós podemos dizer justificada, indo lá fora e continuando suas prostituições. Um traficante entrando dentro da igreja, tendo uma vida justificada e lá fora continuando a vender seus entorpecentes. Esse é o tipo de pessoa que Jesus coloca para confrontar a classe religiosa. Uma pessoa que era considerada como escória. E por que ele não poderia ser representado como uma pessoa que fazia atitudes corretas e aceitável, como uma pessoa para estar dentro do templo? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, verso 10 ao verso 13. Mateus capítulo 9, do verso 10 ao verso 13. Aí vai falar a história de Jesus comendo com quem? Com pecadores, com publicanos. Pouco antes ali foi o chamamento de Mateus. E o interessante é que nesse fato, nesse evento, o que os religiosos falavam, aqueles religiosos que estavam ao redor daquele local? Puxa vida, como é que o mestre come com pecadores? Como é que o mestre come com publicanos? Que santidade é essa? Ou seja, um povo discriminado, nada aceito, intoleráveis. Abre sua Bíblia
em Lucas 19, de 1 a 10. Vai estar bem próximo ao texto. E aí vai falar de Jesus pernoitando na casa do chefe dos cobradores de imposto. E o interessante, esse texto vai mostrar que as multidões rejeitaram a escolha de Jesus. Não foram os religiosos, as multidões rejeitaram o quê? O santo pernoitando na casa de um profano, de alguém que é inaceitável. E para terminar, nós temos Lucas 18:11, que é a oração preconceituosa do fariseu. E aí eu te pergunto, por que esse homem não poderia ser o publicano? Porque o publicano era deplorável. Porque o publicano era um judeu cobrador de impostos que não se limitava a cobrar o imposto, mas ele roubava do seu próprio povo. Por isso que ele era intolerável, ele era considerado como pecador diante das pessoas. E Jesus pega o intolerável e mostra que o intolerável pode fazer a coisa correta. E ele coloca o intolerável diante daquele que é considerado como santo, e o santo que vive fazendo as coisas erradas. Quem é você nessa história? O publicano ou o fariseu? Nós não queremos ser o fariseu, porque o fariseu é uma desgraça. O fariseu é um lixo. Mas nós também não queremos ser os publicanos, porque os publicanos eram ladrões, eram mentirosos, eram aproveitadores. Quem é você nessa história? Qual prática cabe com a sua prática diária? Qual prática aí cabe com a sua durante o seu deitar, do seu levantar? Qual prática é mais próxima à sua quando você está diante de um prato de comida? Tem pessoa que até quando vai comer, ele se diz digno e justo de comer aquele banquete, porque ele que conquistou. Tem pessoa que quando vai levantar, ele se diz digno, justo e bom para viver esse dia que Deus propôs para ele de forma melhor possível, porque ele é bom. Tem gente que ao dormir nem agradece a Deus, talvez até briga com Deus, porque não teve um dia tão bom quanto merecia ter. Será que você está desse jeito, irmão? Será que você está desse jeito, irmã? Como é que você está encarando o Senhor? Como é que você está se portando de frente do Senhor? Um homem que não era compatível com oração, com o templo, é o motivo de ser imitado pelas pessoas. E Jesus escracha isso diante da cara dos fariseus, diante da cara dos religiosos. E observa, Jesus está pouco se importando se os fariseus são um grupo maior, influente. Sabe por quê? Porque Jesus não pactua-se com erro, com falhas, com desacertos. Quantos de vocês já se pactuaram com desacertos, com falhas? Quantos de vocês já se calaram quando viram coisas erradas, absurdas e escabrosas? Quantos de vocês já viram pessoas praticando desacertos, cobiças? Quantos de vocês já foram coniventes com adultérios? Quantos de vocês se calaram quando estiveram diante de um grupo forte, influente e poderoso? O Senhor Jesus não está somente mostrando que Ele está mostrando um homem pecador sendo justificado. Ele está mostrando o seguinte, que a pessoa que se diz de Deus, ela não se influencia ou se flexibiliza diante de influências. E as pessoas mais influenciadas e flexíveis somos nós. Olha a administração de muitas igrejas. A gente está vendo os pastores cada vez mais ricos. E muita gente lá passando fome. E a gente continua compactuando com esse desastre. Olha para muitas vidas que estão comendo pizza, estão indo para a churrascaria todo final de semana, mas do lado dela tem alguém lá na sua casa, lá na sua rua, lá no seu trabalho, tem alguém que está dormindo debaixo da marquise, passando fome, passando frio, mas você prefere gastar seu dinheiro em pizzaria, em churrascaria, em tudo é quanto coisa que não presta, em tudo quanto é coisa que não é necessário para a sua vida, mas você esquece de dar, de ajudar e de estender a mão. Sabe por quê? Porque
Porque você é um fariseu. Porque você não tem coragem de revelar para você próprio que os seus atos são farisaicos. Quantos de nós estamos gastando o nosso dinheiro com videogame, com assinatura de televisão cara, com várias coisas, e não temos coragem de chegar numa escola pública e comprar um estojo para uma criança que está passando necessidade, um uniforme que não tem um buraco, um tênis que não tem um ar-condicionado, que é chamado vulgarmente, uma meia. Quantos de nós não estamos ajudando as pessoas que necessitam? Ou quantos de nós estamos nos flexibilizando aos desacertos da vida? O Senhor não está simplesmente colocando um publicano para mostrar: olha, esse camarada aqui é errado, é perverso, é ladrão, mas ele tomou a atitude correta. Não, o Senhor está dizendo o seguinte: olha para o meu ato, que diante de toda essa turma, diante de toda essa tramolha, eu falo a verdade, eu vivo a verdade, eu estou com a verdade, eu sou justo. É muito fácil ser cristão. Ir para o culto, louvar, dar o dízimo, cobrar de Deus, ouvir o sermão. Mas é muito difícil fazer o que Jesus ensinou. Quantos de nós estamos vendo os nossos familiares se destruindo todos os dias das suas vidas e nós não temos coragem de testemunhar o Evangelho do Senhor para as suas vidas? Quantos de nós estamos vendo os nossos pais, os nossos filhos e os nossos irmãos se perderem nos desacertos e nós não temos coragem de falar, de demonstrar e de amar? Por quê? Porque a maioria da igreja não faz isso e eu estou com a maioria sempre. Por quê? Porque a sociedade nunca vai pensar em fazer isso. Eu estou com a maioria sempre. Mas entenda uma coisa, irmãos. Jesus, Ele não está atrás da maioria. Jesus não está atrás das pessoas que se influenciam pela maioria. Jesus está com aqueles que realmente amam o Evangelho, vivem o Evangelho, estão dispostos a morrer por causa do Evangelho. Tem muita gente que tem coragem de vestir a camuflagem de lobo, de ovelha, e ficar no meio das ovelhas, mas é lobo. Jesus não está só mostrando que um pecador pode estar no meio, estar na casa de Deus e fazer a coisa correta. Ele está dizendo para mim e para você: eu faço as coisas corretas, eu sou correto, eu vivo de forma correta. Verso 11 e 12 diz o seguinte: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Dois aspectos abordados pelo fariseu na oração: ser, ele disse muita coisa que ele era, e praticar. É nesse momento que eu estou olhando para a igreja do Senhor Jesus hoje, estou vendo que só tem fariseu aqui dentro. Só tem fariseu na igreja do Senhor, porque só consegue falar que tem, que é e que faz, mas na verdade não é nada, não tem nada e não faz nada. Você pergunta para a pessoa é a primeira a falar que dá, que ajuda. A pessoa é a primeira a falar que conhece. A pessoa é a primeira a demonstrar que tem alguma coisa. E o engraçado é que os ensinamentos do Senhor dizem que nós temos que ser aqueles que vêm a se esconder atrás da cruz. Na sociedade não, irmãos. Diante da sociedade as pessoas têm que se demonstrar mesmo. Se você está dentro de uma corporação, que essa corporação exige os melhores, realmente aí você tem que degladiar, é leão comendo leão, é cobra comendo cobra, é um passando por cima do outro. Cara, é inevitável. Se você não fizer, um faz com você, você tem que correr. É aquela volúpia da vida, é aquela loucura. Você tem que matar, senão vão te matar. Aí nós aprendemos desde pequenininho,
nós que somos pais ensinamos: meu filho, você tem que ser o melhor. Meu filho, você tem que ser o melhor da sala. Você tem que ser o melhor da escola. Não porque o seu melhor glorifica a Deus, mas porque o seu melhor vai te colocar numa posição melhor, vai colocar os seus coleguinhas lá embaixo, vai deixar você visto por todas as pessoas e todo mundo vai te olhar e todo mundo vai querer estar próximo de você. A nossa concepção é totalmente errada porque nós queremos coisas boas colocando as pessoas em posições mais baixas e mais subhumanas possíveis. Hoje, quando vai se ensinar a dar esmola, quando vai se ensinar a fazer alguma coisa, a gente está praticando e fazendo igual os fariseus. Nós temos que tocar trombetas para que todo mundo possa olhar. Olha, a igreja fulana de tal é uma igreja que ajuda todo mundo, é uma igreja coerente, é uma igreja bíblica, é uma igreja que faz. Mas é uma igreja que não vai para o inferno, ela é o próprio inferno. Tudo nosso é ser. Tudo nosso é ter, é praticar. O interessante é que, se você olhar pela perspectiva puritana, ela vai dizer que até o meu modo de vestir tem que glorificar o nome de Deus. E se você olhar na perspectiva cristã hoje da sociedade, a minha forma de vestir tem que mostrar a minha sensualidade para que o outro me cobice. Se nós olharmos para a forma bíblica puritana, nós vamos observar que até a forma de ajudar é uma forma que se oculta, mas a forma cristã contemporânea é uma forma que ajuda tocando trombeta. Será que alguém aqui é diferente? Será que alguém aqui está vivendo diferente? Se nós olharmos para as perspectivas e para os ensinamentos de Jesus, nós temos que ser reverentes. Mas a forma mundana e a forma cristã contemporânea ensina que nós sejamos perversos, exibicionistas. Quando nós olhamos para a forma cristã e para a forma mundana nos dias de hoje, nós casamos para quê? Para sermos felizes. Muito errado. Menos do que ser feliz é fazer o outro feliz. Mas nós nunca pensamos que nós temos que casar para glorificar o nome de Deus. Que a educação que nós damos para os nossos filhos tem que ser a educação que glorifica o nome de Deus. Mas a igreja ensina nos dias de hoje, a sociedade ensina nos dias de hoje, os sermões ensinam nos dias de hoje, as músicas ensinam nos dias de hoje, que a educação que nós temos que dar para os nossos filhos é a educação que vai fazer com que os nossos filhos virem e se tornem grandes pop stars, se tornem grandes homens e grandes mulheres. Nós nunca conseguimos pensar de uma forma que, quando nós vivemos, quando nós agimos, quando nós educamos, nós temos que viver, agir, se importar para glorificar o nome de Deus. Mas tudo é para que eu e você sejamos grandes. Ou você é diferente? Se você pegar nesse violão aqui, você vai tocar para a glória de Deus, ou você vai tocar para mostrar que sabe tocar? Se você assumir esse púlpito aqui, você vai pregar para glorificar a Deus ou vai pregar para mostrar que sabe pregar? Você vai arrumar uma companheira ou um companheiro, você vai arrumar para que Deus seja glorificado, ou você vai arrumar para demonstrar para as pessoas que você pode ficar com a mulher mais bonita, com o homem mais bonito? Se relacionar para você mostrar que é bom naquilo ou para glorificar a Deus? As pessoas deturbaram tudo. Porque tudo hoje é ser, ter, possuir. É o que esse monstro desse fariseu pensava e fazia. Ser fariseu, na concepção dele. Igual aos demais homens, eu não sou roubador, injusto e adúltero, nem tão menos semelhante a esse publicano. O cara tem coragem de chegar diante de Deus e apontar os erros dos outros, e falar que não é daquela forma. Agora observe, na perspectiva de Jesus, o que é um fariseu? Víbora. Jesus chamou os fariseus de víboras. Ou não chamou? Cegos. Vocês não podem carregar as outras pessoas porque vocês são cegos. E cego não carrega outro cego. Por quê? Porque vocês vão cair no buraco. Sepulcros caiados. Essa foi pesada.
vocês estão mortos, vocês são uma desgraça, vocês são lixo, vocês são sepulcros caiados, mentirosos, vocês são mentirosos, tudo que vocês falam é mentira, é tudo um desacerto, assassinos, invejosos, injustos, partidários. Nessa lista de Jesus, será que você se enquadra? Ou não? Será que nenhum desse adjetivo aqui cai na sua vida? Ou só o do fariseu? Pastor, eu não sou igual ao Alex, não. Alex é um miserável, um pecador. Eu não. Pedro? Eu não sou igual ao Pedro. Pedro é uma tristeza. Pedro é miserável, um pecador, que não vale nada. Eu não. Pastor, eu não sou igual aos ímpios lá fora que mentem. Pastor, eu não sou igual. O interessante é quando você recebe alguém para aconselhar, a pessoa ela tem coragem de falar isso. Não, pastor, eu sou bom. Não, pastor, as minhas atitudes são boas. Principalmente quando se trata de casais. Minha esposa é deplorável, minha esposa é triste, a minha esposa faz tudo errado. Nossa, se não sou eu no meu casamento já teria ido embora. É mentira. Porque essa lista do fariseu não se enquadra em nenhum de nós. O mais provável é que nós estamos aqui na lista de Jesus. E como é que você está lidando com isso, irmão? Qual é a sua lista? E o praticar. Incontamináveis. Mateus 9, 10 a 13, que é o que nós já vimos. Eles não sentavam com pecadores. Eles não comiam com publicanos. Retos e certos diante de Deus. Lucas 18, 11, que é a oração daquele homem que mostra que o pecador é esse publicano, eu não. Agora abre sua Bíblia em Mateus 23, 5. Mateus 23, 5 vai mostrar que os fariseus vestiam roupas longas e faziam das suas roupas grandes filactérios, porque aqueles filactérios demonstravam santidade. Sabe por quê? A santidade desses homens era de fora e não tinha nada para dentro, porque as outras pessoas tinham que saber que eles eram santos. O praticar deles também foi abominável diante de Deus. Versículo 12 e 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O publicano, reconhecedor de sua condição pecaminosa. Quando você for para diante de Deus, fale para Ele quem você é. Não maqueie a sua situação, não. Não maqueie o seu estado de vida, não. Ele te conhece. Tem gente aqui na igreja que é bênção pura, mas conversa com ele a sós 1 minuto para você conhecer ela. Entra na casa dessa pessoa um dia para você saber quem é ele. Deus te conhece. E o mais interessante é que a justificação e a exaltação, que é tratado nesse último versículo, que diz o seguinte: para Cristo a exaltação é ser justificado diante de Deus. Vocês já ouviram aquela frase que todo mundo costuma dizer? Eu fui humilhado, mas eu vou ser exaltado. Um dia todo mundo vai me ver lá em cima. Um dia todo mundo vai ter que olhar para mim, eu vou estar sobre um altar, porque Deus vai me exaltar, porque a palavra diz que o humilhado vai ser exaltado. É o fariseu falando. A exaltação do eleito de Deus é ser justificado diante dele. Meu irmão, Deus não vai te levantar na frente das pessoas da tua igreja, não. É mentira.
mentira o que falaram para vocês. Quer ser exaltado? Seja justificado. Tenha suas dívidas pagas e volte para casa tranquilo, satisfeito e pleno. Um culto desse não serve para muita pessoa, porque aqui você só leva lapada, como desde o versículo 11 até aqui no capítulo 18. Os discípulos de Jesus só tiveram pancadas, mas o engraçado, eles estavam sendo justificados, foram justificados. Que Deus abençoe você e que você queira ser exaltado na justificação. E que sua lista seja diferente da lista do fariseu. Que o seu conceito seja diferente do conceito do fariseu. Que você seja alguém que vá diante de Deus para pedir perdão e não para se exaltar. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. E dai-nos graças, Pai, para que possamos viver uma vida segundo as Tuas palavras, segundo o Teu querer. Não permita, Pai, que o nosso coração se ensoberbeça. Não permita, Senhor, que a nossa vida se torne um motivo de escárnio e que a nossa vida se torne um motivo de afastamento daqueles que querem Te conhecer. Porque a imagem que nós transmitimos é a imagem de fariseus. Mas que nós possamos fazer como fez aquele publicano, segundo a Tua parábola. Não ter coragem de olhar nem para o céu, tendo a certeza que nós somos pecadores. E o que nós precisamos, mais do que tudo, é do Teu perdão. Ensina isso, Senhor. E se isso nós estivermos guardados no nosso coração, nós vamos ser felizes. Amém. Amém.